Chegou a hora de dominar as ferramentas que vão impulsionar o seu crescimento. A Alura e o Google se uniram na maior imersão inteligência artificial da história. 5 aulas inéditas para você explorar a inteligência artificial no seu dia a dia e na sua carreira. Prepare-se para mergulhar no Gemini, a inteligência artificial do Google, e desenvolver projetos que você ainda nem considera possível. Boas-vindas à imersão inteligência artificial da Alura e do Google. A sua jornada começa agora. Olá, tudo bem, galera? Chegamos aqui. Essa musiquinha foi um pouco diferente, né, das últimas que a gente via geralmente. Eu tô aqui, Fabrício Carraro, Program Manager na Alura, autor de IA. Tô aqui com o meu querido Gui Lima. Como é que você tá? Professor na Alura, professor lá na USP, no MBA da USP. Como é que você tá, Gui? Tô muito bem. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fabrício. Tô muito feliz e empolgado aí para entender mais sobre inteligência artificial junto com vocês. Sim, e hoje, como o link já está dizendo aqui na descrição, isso vai ser uma masterclass sobre o Google Gemini, né, que é o modelo de IA, o grande modelo de linguagem multimodal, poderosíssimo do Google. Vocês provavelmente, se vocês já fizeram a imersão de IA que rolou nos últimos meses, talvez vocês já tenham ali pincelado, né, tenham dado uma olhada, mas a gente trouxe aqui também uma pessoa especialista do Google que vai entrar daqui a pouquinho, daqui a bem pouquinho, aqui na tela com a gente para fazer essa masterclass junto com vocês. Enquanto isso, olha só que chique, Gui. O pessoal mandou no chat, falou assim, caramba, cadê os balõezinhos? Vou colocar, gente. Ativei aqui, vai aparecer um monte de coisa aqui ó, na tela. Deixa eu ver. Aí, ó. Aí, agora sim. Essa é a prova para saber se sou eu mesmo, Fabrício. Enquanto isso, ó, pessoal, vão falando aí de onde que vocês são, de onde que vocês estão falando comigo. Gui, de onde você está falando? Bom, pessoal, eu estou falando da cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo, aproximadamente 60 quilômetros, eu acho, 60 quilômetros de São Paulo, da capital. E você, Fabrício? Eu estou falando de Barcelona, na Espanha, são 23h35 da noite agora, e você mostrou suas chiquezas, eu tenho uma chiqueza também, vamos ver se vai funcionar. Vai. Ó, não tá funcionando, vixe, que vergonha. É a que segue o seu rosto. Seguiu. Olha aí, muito bom. Agora tá bacana. Vamos ver, ó, Grazi do Rio de Janeiro, Kauts Gamer de Goiânia, Goiás, Nidolina, não era um Pokémon? De Goiás e Paraná, Ana Paula de Araújo da Zona Leste de São Paulo, Anderson Luna de Fortaleza, Ceará, Gustavo de Pouso Alegre, Minas Gerais, minha família, acho que eu tenho família em Pouso Alegre, Rafael de Cuiabá, Mato Grosso, bacana, gente. Vão aí compartilhando também esse link da live, da Masterclass com seus amigos, com seu tio, com seu primo, com sua sobrinha, todo mundo aí para eles chegarem aqui e acompanharem, aprenderem um pouco sobre inteligência artificial junto com a gente aqui, né, Gui? É isso aí. Acho que o desafio também é a gente tentar entender quem já mexeu com o Gemini, né, ou quem já usa inteligência artificial no dia a dia, né, para resolver diferentes tarefas. Porque às vezes a gente tem a impressão, né, Fabrício, que as pessoas pensam que inteligência artificial é só para quem trabalha com TI, com desenvolvimento, né? E não é isso mais, pessoal. Não é isso. Longe disso. Muito longe disso. A IA vai impactar todos os trabalhos, né? Assim, praticamente, né? Vai ser muito comum a gente utilizar uma assistência de inteligência artificial no nosso dia a dia. E o Gemini é incrível, vocês vão ver hoje. E a gente vai descobrir isso com uma pessoa sensacional lá do time do Google, gente. Nossa, essa live vai ser muito legal, vai ser muito legal. E a pessoa, a gente vai até perguntar para ela de onde ela tá falando, mas eu já adianto que é de um lugar bem especial. Olha só, Zmiboa de Maputo, no Moçambique, também são 23h35. Tamo nessa, Zmobiua. Tem várias vogais e consoantes em posições estranhas. Roberto falou, ó, Gemini baixou o preço hoje, é verdade, eu recebi um e-mail lá do Gemini Flash, baixou em 70% o preço hoje, bem impressionante, na verdade. Thiago falou que já viu outros modelos de linguagem, mas ainda não teve contato com o Gemini. Tem vários, né? A gente pode falar que tem vários aqui, os mais famosos, que são esses mesmo, o próprio Gemini, tem o GPT, tem Cloud, tem um monte de coisa. Hoje a nossa aula vai ser sobre o Gemini, que, se vocês não sabem, hoje, no dia dessa live aqui, dia 12 de agosto de 2024, tem um lugar lá que o pessoal faz um combate, meio que uma rinha desses modelos de linguagem, desses modelos poderosíssimos de IA, comparando quais são os melhores. E, atualmente, no dia de hoje, se você olhar no topo do ranking lá, o modelo mais poderoso de todos, nesse dia de hoje,
é o Gemini 1.5 Pro do Google, uma versão experimental, lá se não me engano o número é 0801 ou 0809, alguma coisa assim, que é excelente realmente. Bom, acho que a gente já deu tempo, né? Ó, muita gente aqui, o Misael de Minas Gerais, Sócrates João Pessoa na Paraíba, a Lezinha falando sobre desconto. Que desconto? Aqui a gente vai ter, por enquanto, né? Vai ser uma masterclass. Mas... Não, um ponto. Pessoal, rapidinho aqui, ó, a gente está assistindo aqui a live, temos um número grande de pessoas e um número de pessoas que ainda não curtiram a página. Por favor, gente, vamos mostrar essa página para as pessoas. Não esqueça de deixar o like. Vamos ver, ó, eu vou atualizar a página aqui da live só para a gente ver esse número de likes subindo. Não esqueçam, por favor, gente, de deixar um like. Isso é muito importante para que outras pessoas também achem esse conteúdo. Beleza? Obrigado, gente. Queridos e queridas, o Fabrício, eu vou falar a verdade para você, cara, é uma honra, cara, estar aqui no meio da comunidade, da galera, para falar sobre IA, como isso pode ajudar no nosso dia a dia. Meu, sério, eu tô sem palavras aqui, a verdade é que eu tô sem palavras. Muito bacana. Com certeza. E aproveitando aqui, fazer um mini jabá antes de chamar a nossa convidada mais do que especial, para se você se interessa com isso, né, de inteligência artificial, de saber as novidades que estão lançando toda semana no mercado, não deixe de acompanhar aqui no nosso grupo, no Aluraverso, né, o ecossistema da Alura, toda sexta-feira, lá no feed do hipsters.tech, do podcast, a gente tem o programa Hipsters Fora de Controle, onde eu, o Marcos Mendes, e também convidados especiais, a gente fala toda semana sobre as notícias, né, das novidades da IA e também entrevistas com as pessoas enormes, pessoas que trabalham no dia a dia com isso e de, como você falou, Gui, de todos os mercados, não só pessoal de dev, mas também pessoal analista de dados, cientista de dados, pessoal engenheiro de IA de machine learning, pessoal que trabalha com IA na advocacia, IA na saúde, IA nas lojas de e-commerce, então nas finanças, então é realmente infinito como a IA está entrando na nossa vida, essa adentração, esse adentramento. Estava buscando uma palavra assim, se você se lembrar de alguma, pode me falar, Gui. Cara, eu entendi, mas eu não faço ideia qual palavra que eu posso usar. Mas tranquilo, acho que deu para entender, isso que é o mais importante. Perfeito. Então, sem mais delongas aqui, vamos lá para nossa Masterclass. E, pessoal, compartilha a live, continua compartilhando, que ainda dá tempo de, se você mandar aí para sua prima, para o seu irmão, deles chegarem aqui, começarem junto com a gente, pegarem o comecinho aqui da Masterclass. Bom, sem mais delongas, Carol Carneiro, do Google. Bem-vinda, Carol. Obrigada, gente, obrigada. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu estou muito feliz, então, de verdade, de coração, obrigada por esse convite. Obrigada, Luciano Martins, também por ter feito a ponte. Então, gente, só amor, só alegria aqui hoje. Obrigada mesmo. Não, Carol, e você sabe... Carol? Vai lá, Fabrício, pode ir. Oi? De onde você está falando, Carol? Gente, eu estou falando de um lugar bem especial hoje. É minha primeira vez aqui. Eu estou em Mountain View, nos escritórios do Google Cloud, do Google, né, no geral. Tem histórias do Google Cloud sendo bem, mas hoje estou no escritório incrível do Google. Então, gente, surreal. Assim, hoje meu dia parece que está sendo sonho, sabe? Ia pedir para alguém me beliscar, mas eu estou sozinha aqui na sala, então não tem como, eu mesma me belisco. Então, estou aqui de Mountain View. Carol, e assim, se você conseguir resumir um pouquinho, como é que foi sua história dentro da TI? Como que você parou, onde você está hoje, assim, sabe? Eu sei que provavelmente isso daria um livro muito legal, né? Então, só posso fazer um comentário antes. Só queria agradecer meu marido que está aqui na live também, direto de São Paulo. Então, estou aqui em Mountain View. Meu marido, eu estou vendo ele comentando aqui no chat. Que orgulho, que saudades. Então, falando um pouquinho da minha trajetória. Uma trajetória bem assim, não é uma trajetória linear. Como toda trajetória, cada um tem, né, essa jornada. Mas eu comecei com engenharia mecatrônica. Então, trabalhei com engenharia mesmo, desenvolvendo hardware, desenvolvendo projetos industriais, robôs. Então, meu primeiro contato com o mundo da tecnologia foi com engenharia. Depois, trabalhei numa cozinha. Então, sim, trabalhei já de cozinheira por alguns meses. E aí, fui para uma Big Tech, outra Big Tech, para começar minha carreira na nuvem. Fiquei mais de 3 anos na outra Big Tech, trabalhando com cloud computing, e aí foi quando eu descobri, assim, já conhecia o mundo do machine learning, mas para mim machine learning era
os datasets que a gente treinava no MATLAB. Meu marido ficava treinando também vários datasets no MATLAB, assim, machine learning, acho que é isso, né, para reconhecimento de imagem. Mas aí na outra empresa que eu trabalhava, eu comecei a estudar muito, muito machine learning, aí entendi assim, não é só isso, tem toda uma jornada de dados, tem treinamento, a gente tem que tratar esse dado, escolher o algoritmo, tem que decidir se é supervisionado ou não supervisionado. Então aí minha cabeça, assim, explodiu, né, de coisas. E aí foi quando eu comecei a estudar muito, 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 e comecei a direcionar meu trabalho para a área de machine learning. Ontem completei 11 meses no Google, então a 29 dias completo o ano no Google, e agora estou focada em machine learning. Então, resumindo, foi assim minha trajetória. Maravilha, Carol. E o que você vai falar, o que você vai ensinar hoje a gente aqui? É um assunto que está pouco em alta, né? Assim, é um assunto pouco falado ultimamente, que é IA generativa. E é um assunto, gente, que eu gosto muito. Então, eu sou apaixonada por esse assunto, então eu tô bem feliz. E a gente vai falar sobre o que é IA generativa. Sei que todo mundo, muita gente já sabe, mas se você não souber, não tem problema. Cada um tem a sua trajetória. E a gente vai falar o que é a generativa. E a generativa não é só para quem sabe de machine learning, é para todo mundo. Tem que ser acessível, a gente tem que democratizar a tecnologia. E aí eu vou ensinar para vocês o que é o prompt, como que a gente vai interagir com esses modelos generativos e as aplicações que a gente pode utilizar para ter acesso a esses modelos generativos. Então vai ser mais ou menos esse caminho. E eu vou trazer um caso real que eu estou fazendo de projeto pessoal, então eu estou muito feliz também de compartilhar isso com vocês. Eu ainda não compartilhei com ninguém, a não ser o meu marido. Então, e vocês agora, um pouquinho, né, que eu dei um spoiler, mas é um projeto pessoal que eu estou bem feliz de poder mostrar o que eu estou fazendo. Não, eu vou falar para vocês, gente. Quando a Carol comentou o projeto dela e ela mostrou, falou, essa é a ideia. Gente, na hora que eu falei, meu Deus, cara, eu super me identifiquei, Carol. Eu tenho na família pessoas que também fazem exatamente isso e poderiam usar IA para aperfeiçoar, sabe? Criar um. Eu falei, não, é isso, é sobre isso, eu tenho que compartilhar. Gente, compartilhe essa live, pessoal, pelo amor de Deus. E não se esqueçam do like do vídeo, ó. Temos mais pessoas assistindo do que likes. Não se esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante também. Carol, vamos começar do comecinho, né? Como diz um grande amigo meu. Quando a gente fala de inteligência artificial generativa, né? Usando palavras assim bem mais simples, né? Para que as pessoas entendam do que se trata, o que é. Então, eu tô até me afastando da cadeira, eu não sei se meu áudio está ficando longe, porque é uma trajetória. E gente, eu sou muito agitada, então eu vou ficar aqui me movimentando. Então, assim, antes da gente chegar ali na IA generativa, eu queria antes fazer uma pequena linha do tempo com vocês. Então, primeiro, inteligência artificial é tudo que tem processos automatizados, tem programação. Programação clássica é inteligência artificial. Então, não se esqueçam disso. E aí, a gente tem dentro desse universo de inteligência artificial, nós temos o quê? O machine learning, não vamos esquecer dele, por favor. São aquelas funções que a gente pode escolher para a gente treinar, e a gente vai ter, às vezes, modelos supervisionados, que a gente sabe, no processo de treinamento, a gente sabe qual é a resposta, e a gente vai acompanhando isso. E aí, mais para frente, vamos ter o deep learning, redes neurais, e aí a gente vai chegar na IA generativa. Então, a IA generativa é um pedacinho da inteligência artificial. Então, tem toda uma história aí. Só gosto de contextualizar para a gente não pensar que apareceu assim do nada. Não apareceu do nada. Tem todo um processo, toda uma história. E aí, dentro desse pedacinho, que na verdade é um pedacinho que se chama IA generativa, a gente vai ter um comportamento específico desse modelo generativo. Porque antes a gente tentava fazer o quê? A gente tentava entender, reconhecer padrões ocultos nos nossos dados, a gente tentava prever valores ali de acordo com dados históricos, mas agora a gente vai ter um comportamento diferente. Agora a gente vai fornecer um dado de entrada para o modelo generativo e a partir desse dado de entrada, a gente vai gerar um conteúdo. Olha só que maneiro. Então a gente vai falar assim, olha, dado uma entrada de texto, por exemplo, posso gerar uma imagem. Dado uma entrada de texto e um arquivo, eu posso gerar uma outra saída. Então a gente está gerando conteúdo.
Mas como que a gente faz isso? A gente vai ter que ensinar esse modelo generativo com uma série de dados que a gente vai coletando. Até não vou sair daqui da, da tela. Mas a gente vai fornecendo grandes e grandes e grandes volumes de dados para esse modelo conseguir fazer associações e voltar ali dentro desse espectro, qual que é a associação que faz mais sentido, digamos assim, para esse conjunto de entrada. Então seria mais ou menos isso. Expliquei muito? Perdão se foi muito Não, técnico, tá mas ótimo. Eu adorei a ficou explicação. claro, gente? Ficou. Inclusive, eu tenho um exemplo, pessoal. Eu tenho um exemplo aqui. Acho que a Carol pode me ajudar. Quer ver? Ó, eu achei o exemplo. Ó, eu vou compartilhar minha tela. Vou colocar aqui do lado aqui, peraí. Vou compartilhar minha tela, Carol, que eu acho que aí vai ficar claro para a galera, para todo mundo entender. Olha só. 3, 2, 1, rapidinho, compartilhando, tela inteira. Foi. Ó, pessoal, um desafio, tá? Eu já vou falar logo, não tem nenhuma pegadinha, tá? Nenhuma pegadinha. Vamos imaginar que o Fabrício, a Carol e eu, nós recebemos uma tarefa, junto com você aí. A gente precisa encontrar o próximo número dessa série. O próximo número dessa série, beleza? Então a gente tem aqui, ó, 0, 20, 40, 60, 80. Coloca aí no chat, qual que vai ser o próximo número dessa série? Qual que vocês acham que vai ser o número que vai aparecer aqui? E o ponto é que eu não tô vendo agora a resposta da galera. O pessoal tá acertando, gente? Tá acertando, o pessoal Boa, arrasa. boa. Então, ó, olha que curioso. A Carol falou que de dados, né, a informação de volume de dados, né, que foi treinando para gerar os padrões, né, e isso faz muita diferença. Por quê? Se você respondeu o número 100, tá certo. O que aconteceu no nosso cérebro para que a gente conseguisse alcançar, né, esse valor? Olha que interessante. Dentro da nossa cabeça, a gente falou, olha, existe um padrão. Aí o padrão é assim, e a proporção é assim, assim. E observando os padrões e os resultados, a gente viu que entre os valores havia um intervalo, né, que se manteve o mesmo. A inteligência artificial vai fazer algo muito parecido com isso. Vou parar de compartilhar minha tela. Algo muito parecido com isso. O ponto é, acho que a Carol pode falar muito melhor do que eu isso. Não se trata de 4 números ou 5 números para descobrir o próximo valor, né, Carol? A gente está falando de muitos dados, né? Hoje em dia a gente fala de, sei lá, pentabytes, zettabytes, coisa que era praticamente inimaginável alguns anos atrás, né? Exatamente, exatamente. E eu gosto sempre de lembrar que, assim, essa tecnologia IA generativa, o porquê que ela teve um boom nos últimos anos, assim, né? A gente falar de 2022 para cá, teve um grande salto no desenvolvimento da IA generativa. Mas por que isso, gente? Por que assim, né, teve esse salto tão grande? Por causa do desenvolvimento de equipamento de hardwares que a gente consegue executar esses processos. Então a gente vai linkando esses pontinhos, né, que nada está isolado. Assim como a gente teve ali antes da década de 80 meio que um apagão no desenvolvimento de recursos de machine learning, porque a gente teve a gente, assim, teve uma pausa no desenvolvimento de equipamento mesmo. Então, quando a gente começou a voltar com o desenvolvimento de equipamento, aí eu estou falando depois de GPU, TPU, que a gente vai ter um processamento em paralelo, a gente consegue, olha só, ter capacidade mesmo de hardware para a gente conseguir fazer esses processamentos e conseguir fazer treinamentos com volumes cada vez maiores de dados. Então, no final está tudo conectado. Boa. E o que mais você quer mostrar pra gente, Carol, hoje? Como é que é essa Masterclass? Então, gente, a gente vai falar um pouquinho agora sobre prompt. Então, o que é esse prompt? Como que a gente vai interagir com essa inteligência? E aí a gente vai para exemplos. E aí eu quero muito interagir com vocês assim. O que vocês acham? Excelente. Então eu vou aproveitar a deixa sua, antes de você falar de prompt, eu vou copiar o exemplo do Gui, mas eu vou fazer um negócio mais lúdico. Se a gente puder aqui compartilhar aí, pessoal, a tela. Vai ser bem rapidinho, olha só. Já eu tô até usando o meu querido Gemini aqui, e se vocês olharem aqui, né, lá o modelo Gemini, o link tá aqui embaixo se vocês quiserem entrar também. E vai ter, tem um QR Code aqui na tela, agora que eu vi, maravilha. O QR Code está aqui.
Cria uma poesia sobre IA e 3 pessoas, Carol Carneiro, Fabrício Carraro e Gui Lima. Eu quero ver o que o Gemini vai fazer sobre isso. Generativo, né? Eu pedi para ele gerar alguma coisa. Vamos ver o que ele vai gerar. Olha, ele imaginou um cenário que eles são cientistas de dados, blá blá blá. Em labirintos digitais, onde os dados dançam, 3 mentes se unem em busca de um transe. Carol, Fabrício e Gui, tecelões do futuro, forjam uma mente, um novo ser puro. Eu gostei da rima. E olha que Muito você bom, nem né? pediu, né? Você nem falou, olha, tem que rimar e tal. Exatamente. Então ele sabe, né? Ele, como a Carol falou, como o Gui falou, ele foi treinado em muitos e muitos dados. E quando você fala a palavra-chave poesia, ele se conecta com tudo que tá ali na cabeça, muito, entre aspas, antropomorfizando o Gemini aqui no sistema dele, né, no treinamento dele, na verdade. O que é uma poesia? Como que poesias funcionam e tudo mais? E aí ele faz, a poesia geralmente tem rima, então ele tenta gerar uma rima por trás disso, né? Bem interessante. Pô, parei aqui. Carol, o palco é seu. Vamos juntos. Então, gente, eu não quero ficar sozinha, não. Eu gosto quando tem gente interagindo aqui, conversando comigo, estamos todo mundo junto. E agora eu quero falar com vocês sobre prompt. Então, prompt é uma instrução que eu vou dar para o nosso modelo generativo. E aí eu quero que vocês venham comigo nessa analogia. Eu quero que cada um de vocês imaginem que vocês são um modelo generativo. Então, eu sou a Carol Gemini, por exemplo. Eu sou o modelo Carol. A gente tem o modelo Guilherme, a gente tem o modelo Fabrício, a gente tem o modelo Elaine. Minha mãe está assistindo também, que eu vi ela comentando. Tem o modelo John, tem o modelo Letícia. Cada um de vocês é um modelo generativo. E tudo que vocês viveram até hoje, desde que vocês estavam na barriga da mãe de vocês, são os dados que vocês estão treinando a rede neural de vocês, estão treinando o modelo de vocês. E aí eu vou dar uma instrução para cada um de vocês. E vocês têm que fazer uma resposta. Então, o meu input para vocês vai ser uma frase. E vocês têm que imaginar uma imagem na cabeça de vocês da nossa saída. Então, meu input vai ser o seguinte, para cada um de vocês. Eu quero que vocês imaginem um animal fofinho andando de patinete. Vocês têm que pensar no animal fofinho andando de patinete. Guilherme, qual animal você pensou? Olha, assim, um animal fofinho, que eu acho que todo mundo gosta, é uma foca, sei lá. Uma foquinha Boa! andando de patinete. É incrível, né? Assim, eu não conheço ninguém que não gosta de foca, né? Mas eu imaginei isso, uma foquinha andando de patinete. E você, Fabrício, que animal você pensou? Eu pensei num pinguim andando de patinete. Apesar de eu seguir um cara no TikTok que ele nada com focas, mas... Ele Então, tá mais eu o já meu pensei... modelo, né? E eu imaginei numa capivara, porque eu adoro capivaras. E cada um de vocês deve ter pensado num animal. E aí, quando vocês formaram essa imagem na cabeça de vocês, essa imagem deve ter características. Então, uma foca que vai estar onde? Onde que essa foca estava, Guilherme? Na praia. A foca tava na praia andando de patinete. Na praia do Rio de Janeiro. O pessoal do Rio de Janeiro acompanhando aqui era a foquinha. E o Fabrício, onde é que estava o seu pinguim? Ele estava em cima de uma geleira na Antártida. Então, o pessoal da Antártida, comenta aqui no chat quem está assistindo da Antártida. E a minha capivara, por sua vez, eu imaginei ela aqui no campus do Google. Então, assim, cada um de vocês deve ter gerado uma imagem na cabeça de vocês. E eu dei pouquíssima instrução. Então, é claro que a gente vai ter, olha só, imagens totalmente diferentes. E, poxa, não era isso que eu estava querendo. Não era esse animal fofinho que eu estava querendo. Então, vou ter que melhorar o meu input. Vou ter que melhorar o meu prompt. Eu vou falar assim, gente, é o seguinte. Eu estou fazendo aqui uma história em quadrinhos. Então, vou falar, estou fazendo uma história em quadrinhos. E eu quero que vocês imaginem uma cena, uma imagem de uma capivara bem fofinha, andando de patinete, utilizando um tênis vermelho, e está de dia, e essa capivara fofinha, ela está andando de patinete no meio de vários prédios coloridos. Então, agora eu estou direcionando meu prompt.
E aí cada um de vocês vão colocar os detalhes, as particularidades de acordo com a vivência de vocês. Então eu vou perguntar: Guilherme, onde que é esse conjunto de escritórios que a nossa capivara fofinha está andando de patinete? Provavelmente eu imaginaria alguns prédios da Google, por exemplo, todos coloridos, sabe? Exato, eu estou direcionando aqui vocês. Então, e do Fabrício, onde é que será que vai ser esse conjunto de prédios? Olha, eu tava pensando em Itália, que eu tava gerando hoje uma imagem que era prédios coloridos na Itália, então já veio rápido na cabeça. Legal, então a gente está vendo que nós vamos ter alguns elementos em comum, porque eu fui direcionando, mas cada modelo generativo, que é cada um de vocês, vai trazer sua particularidade, porque essa particularidade está de acordo com os dados que foram utilizados de treinamento. Então, eu sempre gosto de mostrar que o prompt ele vai direcionar a saída, mas nunca vai ter uma saída idêntica, uma saída igual, porque todo modelo generativo vai ter a sua particularidade. Então, aí a gente vai direcionando, mas saída igual, não vai ter. Fez sentido essa brincadeira, essa analogia? Bastante. E, inclusive, eu posso até, acho que, complementar essa explicação, Carol, porque como você me perguntou hoje sobre os prédios coloridos, eu pensei na Itália, que eu tinha mexido com isso hoje. Se você tivesse me perguntado ontem, talvez eu teria pensado nos prédios do Google ou na Faria Lima, ou seja lá, outra coisa. Então, o mesmo modelo também, dependendo da vez que você pedir, né, que mandar um prompt, ele pode gerar coisas diferentes também, né? Exato, exatamente isso. Então a gente vai ter diferentes respostas, diferentes versões do modelo, vão ter saídas diferentes, e a chance de sair igual nossa, o limite tende ali a zero, né? Então, eu acho, eu acabei de inventar, mas assim, é muito difícil você ter a mesma saída. Mas isso é bem legal. E aí, pessoal, eu quero compartilhar com vocês o meu projeto. Então, e aí a gente vai agora colocar a mão na massa. Como que a gente consegue utilizar? Carol, eu preciso ser expert em machine learning para usar IA generativa? A resposta categórica é não. Então, cada vez mais, pessoal, as formas de utilizar inteligência artificial tá muito mais, olha só, é amigável ao usuário final. Então, minha mãe que está nos assistindo, ela pode usar inteligência artificial e ela deve usar em diversos recursos que ela utiliza. Mãe, você não sabe, mas você utiliza artificial diariamente. Então, as pessoas podem utilizar e acabam utilizando sem nem mesmo se tocar que tem. Então, temos isso. E aí, quando a gente fala de interfaces amigáveis, para a gente começar a nossa jornada do projeto que eu quero mostrar para vocês, eu vou compartilhar aqui minha telinha. Então, minha telinha. Então, quando a gente fala, né, de Google, a gente vai ter os modelos generativos do Google que se chamam Gemini. Então, me conta aí, vocês já conhecem Gemini? Conheceu antes de hoje? Já utilizaram? Comenta aqui, pessoal. Deixa aí se vocês já conheciam, já usaram, né? Para fazer o que também vocês já usaram, né? Exatamente. Sim! Legal. Então, temos aqui o Gemini. E o Gemini, a gente vai ter diferentes formas de utilizar o Gemini. O Gemini é o modelo generativo que o Google desenvolve. A gente já tem várias versões lançadas. Usa todo dia, boa, Sérgio. O Sérgio utiliza todo dia, que nem eu. Então, utilizamos sempre. Então, a gente tem aqui essa interface do Gemini, essa aplicação, que tem a versão gratuita do Gemini. Aí eu peço, por favor, todo mundo que está assistindo, que acesse esse Gemini, aplicação Gemini, só procurar ali no Google, Gemini, e abrir. Temos aqui a versão gratuita, porque eu quero que todo mundo faça junto esse exercício com a gente e poste e marque a gente nas redes. Olha só que legal, eu quero ver o que vocês vão criar. Então, a gente tem essa interface. Essa interface, pessoal, por trás dela, há não somente mas diversos modelos generativos trabalhando para conseguir fazer o que a gente precisa. E antes de eu mostrar o projeto, estou fazendo aqui muito suspense. Eu quero fazer um primeiro prompt com vocês. Porque no começo dessa era generativa, a gente tinha modelos generativos meio que fixos, assim, em que a gente
dava uma entrada, por exemplo, texto, e a gente gerava uma imagem. Entrava um texto e gerava um outro texto. Entrava um texto e gerava, por exemplo, um vídeo. Então, a gente tinha esse fluxo, né, de um tipo de entrada para um certo tipo de saída. E nessa época, por exemplo, né, e aí a gente vai falar daqui a pouquinho de multimodalidade, a gente vinha aqui, fazia um prompt, por exemplo, que eu quero que vocês façam, que é, por exemplo, criar uma imagem. Então, criar uma imagem, no meu caso, de uma capivara andando de bicicleta no escritório do Google. Então, eu quero que cada um crie uma imagem. Então, assim, estou entrando um texto e eu vou querer gerar uma imagem. Você consegue dar uma aumentadinha na tela pra gente, Carol? Só um pouquinho para dar uma. Ai, meu Deus, perdão. Saí aqui do. Acho que. Ao vivo, né, gente? Eu saí da tela? Sei. Vamos ver aqui. Eu acho que tem uma barrinha do StreamYard falando, você quer parar de compartilhar? Se você quiser tirar esse hide também, Carol, acho que ajuda. Isso, perfeito. Boa. Fica bem no cantinho, valeu. Perfeito. Agora tá grande demais. Beleza, tá perfeito. Eu vou escolher aqui o Gemini gratuito e aí eu vou fazer um prompt. Então, eu vou fazer aqui um prompt. E o meu prompt eu vou orientar o que eu quero criar nessa imagem. Então, eu quero sair de um texto para uma imagem. E aí eu vou executar. Então, eu estou direcionando. Isso, só um ponto que faltou da imagem. Criar uma imagem andando de bicicleta. Que no outro havia. Criar uma imagem de uma capivara. Boa. Muito obrigada aqui. Então, eu estou direcionando o que eu quero nessa imagem. E aí eu vou executar esse prompt, essa instrução. E, pessoal, o prompt ele é muito importante. Porque quando a gente dá uma instrução vaga, a resposta ela pode ser vaga também, né? Então, assim como a gente conversando com uma pessoa, assim, Gui, eu quero que você faça um favor para mim. Mas que favor, Carol? Um favor, faz aí, cara. Faz aí um código para mim. Que código? Então, a gente precisa direcionar e o prompt ele nos ajuda nisso. Então, prompts são muito importantes. E eu fiz esse prompt daqui para a gente fazer uma capivara andando de bicicleta. E olha só que legal, né, o que foi gerado. Então, a gente tem a nossa capivara de bicicleta, uma capivara com uma cestinha, o nosso capivarão. E assim, dentro do meu prompt, eu não expliquei que tipo de arte que eu estou querendo. Então, a gente tem aqui algumas opções. E eu posso gostar ou não gostar, mas também não definir que tipo de arte que eu queria nessa imagem. Então, a gente tem que ver que a gente tem que ir completando de acordo com o que a gente espera. Se a gente não fala o que a gente espera, a saída pode ser, né, bem longe daquilo que a gente estava querendo. Então, o prompt é muito importante. Então, eu gerei essas imagens, eu gostei muito dessa daqui, eu que também, é um beija-flor. Essa aí ficou bem legal. O que vocês acham? Primeira, segunda ou terceira imagem? Eu voto na segunda. Eu voto na segunda imagem. Gostei também. Eu também. Segunda ou terceira. A imagem quarta ali, ele tá com uma capivara super forte, né? Imponente. Eu acho que não. Acho que a gente tá na imagem bonitinha. Acho que faz mais sentido a segunda mesmo. O pessoal também gostou da 2 no chat. Vou salvar aqui que depois eu vou querer postar para todo mundo ver. Então, essa foi a imagem. Mas isso é bem legal. Então, a gente, de uma entrada de texto, a gente gerou uma saída que é uma imagem. Só que a gente está numa época dos modelos generativos que a gente pode combinar diferentes tipos de entrada e ter um resultado, ter uma saída. E a gente vai orientar essa saída. E aí, o meu projeto pessoal está nesse aspecto, nesse ponto. E aí eu quero compartilhar com vocês, vou abrir meu coração. E o que é o meu projeto pessoal? O meu projeto pessoal é o seguinte, a minha avó, por parte de pai, minha avó Ielva, o nome dela, ela cozinha super bem. E ela já é bem idosinha, bem velhinha. E a vida inteira ela foi escrevendo as receitas, né? Então, ela escreveu receitas como nesse envelope, e é uma receita bolo imperatriz, bem tradicional da minha família é do norte e nordeste do Brasil, então minha avó, ela é nordestina, então ela tem várias receitas maravilhosas que ela faz, bem típicas da região,
E ela escrevia, assim, as receitas em lugares bem inusitados. E ela ia guardando todos esses papéis em livros e cadernos de receita também no armário dela. E eu não quero que essas receitas se percam, né, ao longo da vida. Então, o que eu fiz? Eu peguei todas as receitas da minha avó, todos os pedacinhos de papel que ela ia recortando de jornal, que ela ia escrevendo, e pensei assim, vou utilizar agora a inteligência artificial e eu vou extrair essas receitas da minha avó, que ela ia escrevendo, e vou fazer um livro de receitas da minha avó, que eu quero que perdure aí para todas as gerações da minha família. Então, estou nesse processo, só que são várias e várias páginas, inclusive, por exemplo, pedaços de jornal super antigo, que já está todo rasgado. E aí eu já dei um spoiler ali. E aí eu estou fazendo esse processo, eu tiro as fotos e os modelos generativos para poder extrair. Então, esses aqui são alguns exemplos recentes que eu utilizei, mas o mais fantástico para mim foi esse exemplo. E aí, o que eu estou fazendo? Eu chego aqui no nosso Gemini, então vou utilizar aqui o avançado, vou mostrar a diferença, né, depois do Gemini gratuito do Gemini avançado, e eu vou passar uma imagem, então vou passar a imagem aqui do livro de receitas da minha avó. Então eu tenho aqui, e eu vou escolher a receita, deixa eu dar um quick look aqui, sem ser essa receita envelope, que essa receita do envelope, para mim, eu falo assim, o modelo nunca vai adivinhar que receita é essa. E aí eu fiz um prompt. Então, como eu já estou escrevendo esse livro da minha avó, eu quero que a receita ela seja extraída pensando num livro de receitas. Eu quero que a receita ela receba um nome que esteja de acordo com o livro de receitas, que vai ser o livro de receitas da vovó Elva, que eu para poder depois dar para toda a minha família. E a minha avó é uma senhora muito fofa, ela é maravilhosa, então ela ama muito a família dela, ela sempre, o prazer da vida dela foi cozinhar. Então eu queria algo meio nessa linha. E eu falei assim, extrai todas as receitas da imagem, porque tem imagem que tem mais de uma receita, escreva a receita em um formato que seja fácil de identificação dos ingredientes. Então, executei aqui. Passei tanto uma imagem quanto um prompt. E esse prompt, pessoal, eu fui testando, né? Fui testando para saber como que é a saída que eu espero. Então, não foi em uma única vez, não foi de primeira, eu fui ali ajustando. E aí, até que eu cheguei no formatinho do meu prompt. Até que há ferramentas que a gente consegue ir armazenando e versionando os prompts. E a gente consegue ver essa diferença. E aí não é, gente, que o Gemini conseguiu extrair a receita da minha avó desse envelope. Então, bolo imperatriz da vovó Elva, os ingredientes, modo de preparo e dica da vovó. Para um bolo ainda mais fácil, adicione um toque de canela em pó à massa. Isso tava no original, essa dica da vovó? Nossa. Tava, só que não tava bem assim, dica da vovó. Tava um asteriscozinho assim, para ficar um bolo, enfim, mais gostoso, colocaram um toque de canela. Que legal. Então ele não só entendeu, é uma receita, é um livro de receitas, a vovó Elva é uma vovó muito fofa, muito carinhosa, então ela já provavelmente colocaria dica da vovó Elva para um livro de receitas. Exato. Isso para mim, quando eu fiz, gente, eu fiquei muito, muito chocada. Então, assim, eu amei, e aí eu tô conseguindo extrair as receitas dela, que às vezes nem eu entendo a letra. Então, tem receitas que eu falo, gente, o que tá escrito aqui? E aí, quando eu passo a inteligência, ele traz, porque há um modelo, então ele consegue entender o contexto e fazer uma associação de qual que seria, faria mais sentido ter aqui, né, depois, que ingrediente seria esse. Então, brócolis ou bacon, se é uma receita de um frango recheado com brócolis ou bacon e tal coisa. Então, depois eu realmente falei assim, isso daqui é bacon ou é brócolis? É bacon, assim, que bom, o modelo ali realmente entendeu certo, então foi bem interessante. Olha, eu tô sem palavras, pessoal, muito legal, hein? Muito, muito. Eu vi uns comentários do pessoal aqui no chat, só para falar, pessoal, o Gemini, agora ele tá gerando as imagens só quando você escreve em inglês, né, uma particularidade aí, como talvez a Carol, como ela tá lá em Mountain View, ela tem uma outra versão,
Mas a gente aqui, se você escrever o texto em inglês, né, você escreve em português e pede para o próprio Gemini traduzir para o inglês, e aí você fala, gere o texto agora, né? Enfim, isso já vai facilitar a sua vida. Com certeza, vou até executar aqui no nosso Gemini gratuito. Então, estamos aqui analisando a receita da vovó. Frango, eu passei uma outra receita, né? Aqui, frango ao champanhe e champignon. Então, aqui temos essa receita, frango com champanhe e champignon. E aí, eu utilizei agora a versão gratuita e ele também conseguiu, né? Extrair aqui a receita, e conseguiu colocar a quantidade, e conseguiu fazer todas as observações. Então, a gente foi trabalhando. E aí, eu fui além. Então, assim, poxa, legal, tô extraindo aqui a receita, mas eu quero, no meu livro de receitas, eu quero ter uma estimativa de custo. E aí, eu comecei a brincar com essas receitas, assim, poxa, será que o modelo generativo ele consegue criar uma tabela de ingrediente, quantidade e valor? E qual que é o custo dessa receita? Uau. Então, eu comecei, né, a testar. E aí foi quando eu fiz esse prompt aqui. Então, cria uma tabela que contém 3 colunas. A primeira coluna é a coluna dos ingredientes da receita, a segunda coluna é a coluna de quantidade, a terceira coluna é a coluna de valor do ingrediente. Cria uma estimativa de custo para cada ingrediente e o custo total de fazer a receita. Utilize valores em reais. Então, esse foi o meu prompt. Como eu estou no contexto da receita anterior, né, a gente está nesse contexto dessa receita, da de frango, ele vai fazer a tabela de custos do frango à moda da vovó Elba. Então, nós temos aqui os ingredientes: peito de frango, manteiga, cenoura, tomate, pimentão, molho inglês. E ele foi fazendo uma estimativa. E algo que a gente podia fazer aqui é cada cidade vai ter um custo diferente. Então, Altamville tem um custo de vida, São Paulo tem outro, Rio tem outro, Brasília, que é a minha cidade natal, tem outro, Salvador tem outro, Murié tem outro, cada um tem um custo de vida. A gente podia passar uma lista de preços de um supermercado, dos supermercados da região, para fazer essa estimativa de acordo com cada cidade. Então, aqui a gente tem um custo e a gente tem aqui, olha só, exportar, né, esse valor para uma planilha. Então, nós temos aqui os ingredientes e o custo total estimado da receita. Mas sempre, né, verificar aí os valores direitinho. Alguns valores estão de acordo. Aqui em São Paulo, 200 gramas de manteiga está aproximadamente R$11, R$13, então a gente teria que ajustar um pouquinho. Mas a gente tem uma estimativa. Então, vocês conseguem ver que a gente passou uma imagem, gerou a receita, e agora eu consigo criar uma tabela e depois eu poder interagir com essa tabela. Olha só que bacana essa movimentação. Fez sentido para vocês? Fez muito. E se puder descer um pouquinho, Carol, nessa tabela até o final dela, com o seu mouse aí, você contém esse botão aqui bacana, né? Export to Sheets, né? Para você exportar lá para o Google Sheets, Google Planilhas. Exato. Então a gente consegue criar uma tabela aqui a partir dessa interação com o Gemini. Então a gente criou aí, né? Open Sheets. Tinha que Isso, perdão, fechei. Mas aí a gente conseguiu criar e a gente consegue manipular. Então, assim, eu posso perguntar: qual é o ingrediente mais caro da receita? Então, a gente pode, né, ir interagindo, assim, com esses dados e sabendo. Eu estou trazendo um caso de culinária, pessoal, mas a gente pode trazer outros contextos também, né? Então, pode ser o contexto de trabalho, pode ser o contexto seu da sua faculdade, do seu mestrado e aí por diante. Não, e ele foi além, ele falou por que é caro. Ele não só falou que o champanhe, né, representa um custo considerável, como por que esse custo é considerável, né? Exato, exatamente. E aí a gente está utilizando aqui o Gemini, né? O Gemini, a aplicação Gemini. Mas eu quero continuar fazendo os prompts que ainda não acabaram. Eu quero mostrar mais alguns para vocês, utilizando AI Studio. Estava aqui brincando com outras coisas, mas eu vou utilizar o AI Studio. Adoro.
O AI Studio, pessoal, o porquê que ele é incrível. Porque a gente tem várias funcionalidades do Gemini, aqui do Gemini. A gente tem algumas funcionalidades do Gemini avançado, o Advanced, que estão disponíveis de maneira gratuita no Gemini AI Studio. Então, o Google AI Studio, né, ele tem uma proposta que ele é mais para o mundo dev, para o mundo dos desenvolvedores, mas não se limitem a isso. Você pode utilizar, mesmo você não sendo dev, você consegue utilizar o AI Studio. Beleza? Então, a gente também consegue interagir. E aqui a gente tem certos controles que na aplicação do Gemini a gente não tem. Então, aqui a gente pode escolher, né, o modelo, o Gemini. Então, a gente está aqui no 1.5 Pro, a gente pode escolher outro. Assim, como eu tenho alguns poderes diferentes, porque eu estou aqui no Google, eu tenho algumas questões mais liberadas. Mas aí você pode ver o que está disponível para você e escolher, né, o modelo. E ir testando e brincando com esses recursos e ver a resposta. Então, muito legal essa parte de experimentar. Você vai experimentando e você vai conhecendo cada vez mais os recursos. E aí, pessoal, o que aconteceu? Nessa minha jornada de buscar as receitas da minha vozinha, eu fui o quê? Eu fui criando um PDF com várias receitas da vovó. Então, fui criando aqui, olha só. Tem o delícia de frango da vovó Elva, tem o bolinhos fritos da vovó, então eu já fui fazendo uma coleção aqui de várias receitas. E aí eu quero mostrar outros tipos de prompts. Eu mostrei essa parte da imagem, essa extração de texto, e a gente trabalhar com os dados, né, extraídos dessa imagem, mas agora eu quero passar um outro prompt. Eu quero passar um prompt e um PDF. Será que a gente consegue interagir com os dados de um PDF? E imagina quanto que isso é poderoso. Poxa, eu estou estudando para uma prova e eu preciso focar em tais assuntos. Eu vou ter que ler tudo ou posso ir direto para o assunto que vai cair? Não sei. Ou eu estou estudando algo aqui para resolver no trabalho, onde que eu vou achar a informação de fazer uma integração XYZ do meu código ou dos meus recursos aqui? Então, a gente pode ir interagindo, né, com certos PDFs. E, Carol, antes de você continuar, eu vou aproveitar aqui o momento para o pessoal, já que você mencionou aí sobre pessoal dev, né, pessoal de programação e tudo mais, e a gente está falando a Masterclass inteira aqui sobre o Gemini, para avisar que já abriram, galera, as inscrições para imersão dev com o Gemini. Se você quer entrar nessa área, né, quer entrar nesse mundo da programação, do código e tudo mais, começar a aprender do zero como criar códigos em JavaScript ou em outras linguagens do futuro também, a gente vai te ensinar. O Guilherme, inclusive, vai ser o host dessa imersão do Dev com o Gemini. E aí, essa é a parte mais interessante, a gente vai fazer essa imersão junto com o Google. A gente vai ter lá durante as aulas, né, nas aulas, como instrutor, uma outra pessoa do Google, que é o querido Luciano Martins, já participou de uma outra imersão, vai participar de mais uma aqui com a gente também. E a gente vai te ensinar do zero como codar, como criar um código, como entrar, né? Mesmo que você for de uma outra carreira, como a gente falou, você vai poder utilizar, absorver esses conhecimentos e talvez criar coisas interessantes na sua carreira, utilizando, além dos conhecimentos, utilizando o Gemini para te ajudar nesse aprendizado, né? Então, a gente vai usar a IA durante os estudos, durante o aprendizado, ela vai estar totalmente inserida ali no conteúdo dessa imersão. O link aqui, para você se inscrever, pode ser ou nesse QR Code que está na tela, ou está passando aqui no chat também, e é totalmente grátis. Vão ser 5 aulas totalmente grátis, uma semana apenas, né, começando no dia 2 de setembro, se não me engano. Então, até o final da semana, dia 2 é uma segunda-feira, até o final da semana, de segunda a sexta-feira. Então é isso, pessoal. Se inscrevam. Posso aí fazer um agora comentário? Mesmo. Pode. Gente, o Luciano Martins, ele é uma lenda do machine learning na nossa área, no nosso meio profissional. Então, assim, eu não perderia, eu não vou querer perder, porque o Luciano, gente, ele veio de outro planeta. Ele é incrível, maravilhoso,
sabe muito. Então, assim, desculpa, eu precisava falar isso, que o Luciano é incrível. Então, façam. Sim, vai valer muito a pena. Pessoal, é a melhor live. É a melhor live hoje. Pessoal, não esquece o like. É a melhor. Eu tô confundindo já que eu tô muito emocionado. É a melhor imersão dev de todos os tempos, pessoal. A gente nunca viveu isso, tá? É uma imersão onde a programação, a inteligência artificial, a Alura, o Google, tá todo mundo junto, misturado. Gente, não tem palavras, não tem palavras. E a gente... Sabe o que seria incrível? A gente trazer o Casemiro para fazer a imersão e fazer um react, Nossa! cara. Aí seria incrível. Aí seria. Tá convidado o Casemiro Miguel para participar. E a gente deu spoiler de 2 pessoas, né? Do Gui Lima, que vai ser o nosso host, do Luciano Martins, do Google, e a terceira pessoa, a terceira elemento dessa imersão dev com Gemini vai ser a Rafa Ballerini, também aí, né, pessoal? Craque também, craque de JavaScript, craque do front-end. Sigam o canal dela se vocês não seguem ainda, e ela vai ser também uma das instrutoras dessa nossa imersão Dev com Gemini. Então se inscrevam agora mesmo, e ela vai começar, como eu falei, lá no dia 2 de setembro, a gente vai liberar uma aula por dia para vocês assistirem fazendo, e melhor do que tudo isso, Gui e Carol, vai ter prêmio. Então, já tá ali, né, nas inscrições, vocês podem dar uma lidinha ali sobre quais vão ser os prêmios, mas vai ter prêmio e vai ter prêmio bom mesmo. Não, incrível, gente, incrível. Só tenho isso a dizer, maravilhoso. E vamos que eu também quero participar. Vou estar aí assistindo todos esses treinamentos e lives todos. E aí, pessoal, os últimos prompts que eu quero mostrar para vocês é a gente interagindo com o PDF. Então, a gente tem aqui, olha só, o PDF das receitas que eu mostrei para vocês, que eu passei. E eu vou falar agora uma frase assim. Eu quero, a partir desse PDF, eu sou alérgica a castanhas e a oleaginosas. E eu quero fazer uma receita doce. Qual dessas receitas você me recomenda fazer? Então, estou dando um contexto, eu quero saber se, pô, será que ele vai entender? Então, assim, considerando sua alergia a castanha e oleaginosas, a receita que eu recomendaria fazer é Sonhos da Vovó Elva, clássico com toque especial. Então, ele consegue trazer aqui para mim, garantir que seja tudo seguro para você, substituir o óleo vegetal de girassol, canola ou milho, que não são oleaginosos. Então, ele consegue trazer aqui uma justificativa. Ele conseguiu processar, interpretar esses 6.942 tokens, que são ali os elementozinhos, as palavras que compõem esse meu PDF, e conseguiu interpretar e voltar para mim a receita. Não só interpretar, né, o PDF, mas também entender que qual receita ali vai ter as castanhas ou não vai ter castanhas, qual vai ter oleaginosas, qual não vai ter, e te dar a resposta acima disso, né? Bem impressionante, realmente. Nossa, é incrível. Carol, o que me chama a atenção foi a velocidade que ele fez isso, né? Sim. Foi muito rápido. A gente não tem um livro de, sei lá, de 50 mil tokens, mas foi muito rápido, muito mais rápido do que qualquer pessoa que fala assim, Carol, deixa eu ver quais receitas elas fazem sentido ou não para um determinado grupo de pessoas, né? Então, eu acho que esse ponto, ele é muito importante também, né? Não se trata só de utilizar uma inteligência artificial para criar coisas muito incríveis. Às vezes, o que a gente já faz com a ajuda de um assistente como o Gemini, o nosso dia pode render muito mais, né? Exato, e coisa assim, até a Dilma de Moura falou assim, pediu para fazer uma receita salgada com os ingredientes que tinha disponível na geladeira e ficou maravilha. E esse é justamente o próximo prompt que eu ia pedir, que assim, eu tenho na minha casa a farinha de trigo, frango, postas de bacalhau, cebola, alho, azeite, nozes, açúcar, leite, fermento, sal e tomate. Eu preciso fazer um almoço de família com prato principal e sobremesa. Qual você me recomendaria fazer baseado no que eu tenho em casa? E que eu teria que comprar a menor quantidade de ingredientes possível. Faça uma lista de compras com os ingredientes faltantes. Então, assim, eu falei o que eu tenho aqui. Quero fazer entrada, prato principal e sobremesa. Então, o que eu posso fazer? Então, pedi para executar. Ele já processou, foi 10,6 segundos. Que bela
de ingredientes que você já tem. Para almoço de família, com base no que você já possui, recomendaria. Prato principal, bacalhau ao piu-piu, da vovó Elva. E sobremesa, sonhos da vovó Elva. E a lista de compras seria só limão, ovos e açúcar. Então, a gente tem aqui, olha só, com base no que eu tenho, já rodou, escolheu, assim, pô, posso seguir essa sugestão. Ele já aqui também gerou a lista de compras. Então, em 10 segundos, poxa, já posso ir para o mercado e comprar o que está faltando. Muito legal. Carol, vamos ver um exemplo de código? Bora. Que o pessoal começou, o pessoal mandou aqui no chat também para pegar um pouquinho o contexto de código mesmo, de desenvolvimento, sabe? E ó, aproveitando, tem uma pergunta aqui, ó. Pode recapitular o conceito do que são tokens? Posso. Então, o que acontece? A gente vai ter aqui os tokens, esses elementos, no caso, a gente vai estar aqui trabalhando com palavras, em que a gente vai fornecer de entrada para o modelo. Nisso, né, de acordo com essa entrada, a gente, dentro dos modelos generativos, a gente vai ter todo um processamento em que a gente vai ter esses tokens projetados, né, pensando no espaço de muitas dimensões, e a gente vai ter, baseado nesses tokens, a gente vai ter as probabilidades de quais serão os próximos tokens. Então, a gente consegue ter isso tanto com palavras, quanto com imagens, quanto com vídeos. Então, a gente vai ter ali, na verdade, está trabalhando com esses elementozinhos, os quais a gente vai ter em muitas dimensões esse espaço probabilístico. Ficou muito complexo? Eu tenho um exemplo que eu acho que é bem bobo, mas eu acho que funciona geralmente, Carol. É que geralmente a gente fala, né, que quando a gente está mexendo com palavras, né, com texto, igual a gente está fazendo aqui, um token é basicamente uma subpalavra, né? Então imagina a palavra infeliz. Você tem ali, você tem dois elementos dentro, duas subcoisas ali, né? Tem o in, que aí você pode usar com outras palavras, indivisível, indisponível, não sei o que lá. E aí tem o feliz, que é uma outra coisa. Então, dependendo de como o algoritmo ali de tokenização, né, que divide, que faz o treinamento, ele poderia, por exemplo, separar a palavra infeliz em dois tokens, in e feliz. Não necessariamente, às vezes ele vai falar infeliz, espaço, ou alguma outra coisa nesse sentido. E aí, como você falou, Carol, quando você mexe com imagens, quando a gente mexe com áudio, aí já é completamente diferente, aí já são coisas numéricas, enfim. Mas aqui é um exemplo bem bobo, mas acho que dá para ilustrar mais ou menos o que é um token nesse caso, né? Exato. Gente, estão me escutando, acho que dei uma travadinha, mas eu voltei. Uhum. E aí, pediram para falar sobre código, né, sobre programação. E aí, pensando na jornada do machine learning, pessoal, uma fase fundamental do machine learning é a gente fazer a tratativa de dados. Então, o dado, quando a gente fala de machine learning, é o nosso fundamento, a nossa base, é a base de tudo dali para frente. Só que os dados, eles precisam ser preparados, eles precisam ser tratados. Então, não é só pegar o dado bruto do jeito que a gente vai armazenar. Então, está chegando aqui uma série de informações de dados que a gente está guardando, por exemplo, num baldinho, e a gente vai usar desse jeito que está aqui para os nossos modelos de machine learning, para as nossas redes neurais, para os nossos modelos generativos. Não, a gente precisa preparar esse dado. E essa fase de preparação do dado utiliza várias camadas que a gente vai tratando, e a gente vai utilizar várias funções, né? A gente vai utilizar, por exemplo, a gente utiliza muito Python para a gente ir manipulando e tratando esse dado. Inclusive, a gente entender esse dado, a gente conseguir interpretar, visualizar esse dado. E aí eu quero, por exemplo, criar um códigozinho aqui. Ao invés de eu codar do zero, eu quero, por exemplo, uma função em Python em que a gente consiga normalizar esse dado para uma mesma escala. Depois eu quero entender esse dado, eu quero entender qual que é o espectro desse dado, quero entender qual que é a média desse dado, desse conjunto de dados. Então aqui, olha só, em poucos segundos eu consegui criar uma função em Python. E aí eu posso copiar e jogar, por exemplo, no meu Jupyter Notebooks. Então, geralmente a gente pode utilizar, né, os cientistas de dados, muitos cientistas de dados utilizam os notebooks Jupyter para ir criando toda essa historinha, essa tratativa do dado, essa interpretação,
explicar esse dado, por que a gente fez um certo processo, por que a gente fez outro. Se eu normalizei esse dado, qual foi uma estratégia de normalização? Que mais? Se eu fiz alguma estratégia como por exemplo, one-hot encoding, quando a gente está tratando com certos tipos de dados para a gente conseguir passar para o modelo. Então, aqui nesse caso, eu pedi uma função, ele já me retornou, a gente usou uma biblioteca bem bacana que é a NumPy, e eu não vou ter que fazer isso do zero. Então, olha só o quanto que eu já consegui acelerar. Então, poxa, já consegui aqui colocar todo mundo na mesma escala. Tem aqui um certo número, que por exemplo, ele vai variar de 1 a 1 milhão. Eu tenho aqui entradas que foram feitas em milhões, então uma que representa 1 milhão, assim como eu tenho aqui que a escala é em 1000, que representa 1000, tem aqui que representa 1 mesmo, então, poxa, como que a gente vai, né, trabalhar com esse dado? A gente está em escalas diferentes, então colocar todo mundo na mesma escala é muito importante. Então, eu já tenho aqui esse pedacinho de código. E um Legal? ponto muito legal, e um ponto muito interessante é assim, ele fez o import da biblioteca necessária, criou a função com o argumento e colocou e documentou essa função. Né? Normaliza os dados, falou quais são os argumentos, quais são os tipos de retorno. Isso é extremamente útil e muito usado, principalmente por pessoas que trabalham num nível não tão júnior, né? Fala assim, eu não só crio uma solução, eu crio a solução, crio o código e faço a documentação desse código também. E a gente viu que nesse exemplo que você deu, ele fez isso, né? Eu acho que um ponto muito curioso, assim, para a gente ficar refletindo, é que é possível você usar a inteligência artificial para melhorar as soluções de código que você cria, não só a solução, mas como você documenta esses códigos também, tá? Então, pega um código que você já fez, se você trabalha na área de desenvolvimento, fala, Gemini, por favor, me ajuda a documentar essas funções, essas classes que eu tenho, né? Vocês vão ver que o que ele vai escrever vai fazer muito sentido. Aí a gente pensa assim, né? Carol, como que ele sabe que a gente precisa criar ali a docstrings e documentar? Ele já viu um monte de código assim, né? Exemplos bons e ruins de código. Ele falou, opa, aqui nesse caso eu preciso dar um exemplo bom, né? Vou passar aqui a documentação do código certinho, da função, o que é argumento, qual é o tipo de retorno que ela vai passar. E isso é muito legal mesmo. Exato. E documentação, gente, é muito importante. É muito importante. Então, imagina que você está trabalhando num projeto. E você assumiu um projeto que não foi você que fez o código do zero. E você precisa saber o que esse código faz. Então, imagina não ter nada explicado, não ter nada documentado. Então, assim, você conseguir interpretar esse código, ler esse código, entender o porquê do código, ele é fundamental. Então, a documentação é uma boa prática que eu amo advogar, eu amo promover a documentação. Documentação é importantíssimo, comentar código é importantíssimo, então é muito legal de ver que já vem essas boas práticas incluídas. Um outro ponto também, pessoal, que é bem interessante, eu vi um comentário, já vi que vai me substituir. Não, gente, não vai. Porque, assim, a gente tem que ter o conhecimento da gente olhar para o código e saber que ele está bom. Então, vai ajudar muito, a gente vai acelerar muito nosso trabalho? Vai. Mas a gente precisa ter essa consciência de que o código está legal, que vai ter a saída e resposta que a gente precisa. E utilizar o Gemini, as ferramentas, como realmente um apoio, uma ferramenta. Então, assim, é legal a gente aprender a usar e usar a nosso favor. E não pensar, putz, vai me substituir? Não, não vai não. Utiliza a seu favor. Então, sempre gosto de pensar nisso. Perfeito, Carol. E aí é o que a gente pensa mesmo, né? A IA tá aí para te ajudar. E como a gente fala, né? Não é que a IA vai roubar o seu emprego, mas se você souber utilizar a IA no seu dia a dia, no seu trabalho, você vai ser uma pessoa mais qualificada, né? E você vai se destacar em relação a outras pessoas competidoras para uma mesma vaga, talvez. Então essa é a diferença. Você tem que saber utilizar uma ferramenta. E eu gosto assim, gente, eu gosto muito de cozinha, eu amo cozinhar, eu amo comer também. E eu sempre penso assim, poxa, nem sempre existiu batedeira. Então, assim, antes as pessoas faziam tudo na mão, bater clara em neve, na mão, sovar o pão, na mão.
E aí, quando veio a batedeira, será que os padeiros e cozinheiras pensaram assim, poxa, será que vai me substituir? Não, só acelerou o processo. Então, agora, gente, alguém já bateu Clara em Neve na mão? Não é uma tarefa legal, nem muito fácil, você fica com o braço ali doendo. Então, assim, a batedeira veio para ajudar. E eu gosto de fazer essa analogia um pouquinho distante, mas, assim, eu vejo a inteligência artificial realmente como uma tecnologia que consegue acelerar processos e consegue ajudar. E a gente consegue juntar os dois. Então, eu vejo que profissionais que têm essa curiosidade, quer aprender, quer utilizar, nossa, consegue atingir resultados muito bacanas. Então, eu gosto bastante. Perfeito. E pessoal, a gente está chegando agora, já começando a chegar no final da nossa Masterclass aqui do Google Gemini. Antes da gente ir para as perguntas, né, a gente vai responder algumas perguntas de vocês que estão selecionadas aqui, mas antes disso, a gente quer passar um depoimento aqui para vocês rapidinho do Rodrigo, que fez a imersão de IA com a gente, né? Então, produção, solta o depoimento. Na verdade, eu comecei a estudar na Alura por conta de uma imersão de front-end, de 2020, 2021, uma coisa assim. Comecei a fazer ali, porque estava numa época de transição de carreira mesmo. Eu sou engenheiro elétrico, né? Trabalhava também na época estava trabalhando na área de eventos, mas foi logo depois, assim, naquele meio de pandemia, onde evento, tipo, não existia, né? Acabou a área. Basicamente, ficou bem estacionado, corretamente, né? Porque não podia aglomerar gente. E aí eu comecei fazendo uma dessas primeiras imersões, e aí eu venho participando, que eu gosto muito, eu acho muito legal esse formato, meio que bootcamp, meio que, vamos criar um projeto, ensinar alguma coisa, criar um projeto e sair com alguma coisa para o portfólio, com um produto, ou coisa parecida, né? A imersão teve uma cauda bem longa dessa vez, porque todo dia eu tô aprendendo uma coisa diferente, uma técnica diferente, coisa que eu tô tirando da imersão e aplicando na empresa por conta disso, que a dica para quem vai fazer uma imersão usa a palavra mesmo, imersão, cara, mergulha no projeto, numa área de interesse sua. Pega uma coisa que você gosta de fazer. Eu gosto de horta, por exemplo, eu gosto muito de agrofloresta e horta. Geralmente, os meus projetos de imersão têm alguma coisa a ver com planta, com agrofloresta. Então, eu vou lá e falo, onde eu posso usar isso nesse meu hobby, nessa minha área de interesse? Porque a parte do negócio em si, você já sabe, já está na sua cabeça. Vai ter gente que vai gostar, vou falar lá, de pipa. Vai ter gente que vai gostar de guitarra. Então, vamos lá. Usa essa parte, cata o projeto e foca nessa parte. Classificador de pipa, classificador de guitarra. Independente da imersão. Pega e entra no projeto, porque é no projeto que você aprende. Cara, eu sou horrível no pipa, mano. Péssimo. Verdade mesmo. Acho que eu empinei pipa uma vez na vida, fui bem ruim. Um ponto interessante, gente, que eu ouvi da imersão. Olha só, posso dar um spoiler grande, Fabrício? Pode. Grande, um spoiler grande. Pessoal, lembra que eu falei que essa imersão vai ser a imersão mais incrível de todas as imersões que a gente teve na Alura? Por alguns motivos. Primeiro, é a Alura, imersão, todo mundo já sabe, é o Google Gemini junto com a gente. E o projeto não é apenas um tema. O que eu quero dizer com isso? Você não vai chegar no final com o mesmo projeto que eu, a Rafa e o Luciano criou. Você vai poder escolher o seu tema. Eu tenho certeza que a Carol, quando ela fizer a imersão, ela vai usar o tema de cozinha, não vai, Carol? E o Fabrício, eu sei que o Fabrício gosta muito de um time de futebol, na qual eu também gosto, né? Não precisa falar, Fabrício, para não entrar em polêmica no chat. Mas você pode fazer sobre o seu time de futebol, sobre Olimpíadas, sobre música, sobre série. Não tem um tema definido, mas eu não posso falar o que é o projeto ainda, galera. Real. Mas vai ser incrível, vai ser muito legal. Imagina você ter a oportunidade de criar algo que realmente você gosta. É isso que vai ser a imersão dev da Alura com o Google Gemini. Maravilha, perfeito. Pessoal, agora, para a gente finalizar aqui, chegando no final da nossa live, a gente vai responder algumas perguntas que vocês fizeram aí, que foram selecionadas pela nossa produção aqui. Podem mandar para a gente, pessoal, a gente vai vendo aqui. Produção? Aí. Google AI Studio tem versão livre? Ele é gratuito, né? Ui, acho que a Carol caiu. Ela clicou no botão errado, acho.
Ele é gratuito, Alan. Você pode entrar agora, usar sem problema nenhum e fazer seus testes, utilizar inclusive o Gemini 1.5 Pro, que é o modelo mais poderoso do mundo atualmente, como eu comentei, né? Então, sem problema nenhum. Carol voltou. Perdão, gente. Sim, dei uma caidinha aqui, mas estou aqui de volta. O AI Studio ele é gratuito, então vocês podem usar. Leandro, vou aproveitar os experts. Eu conseguiria utilizar o Gemini para gerar um report diário sobre temáticas específicas como IA em uma região específica e receber um follow-up por dia. Nesse caso, eu acredito, Leandro, que você teria que talvez gerar um código, né, através do Gemini ou do Google AI Studio, conectando com alguma API, e aí talvez você utilizar a IA, né, o Gemini, para fazer uma seleção, para receber os dados dessa API, né, e aí fazer a separação e gerar esse reporte diariamente para você. Acredito que com isso dê para fazer, né, Gui e Carol? Exato. Então, você teria que saber de onde está vindo esses dados para conseguir fazer o report. Então, Exato. como que o modelo vai conseguir acessar essa informação, né? Mas supondo que você já tenha essa informação de alguma API, você pode conectar essa API, pegar os dados dela, conectar com a API, com o API aqui que tem aí no Google AI Studio do Gemini, e aí o Gemini te dá tudo mastigadinho, né? Exato. Mais perguntas? Perdi, não sou dev, posso participar? Vai ter projeto, Pam? Não perdeu. Se você não é dev, não é problema. Você pode participar e vai ter projeto. Já tá o link aqui, acho que o pessoal já deixou aqui, né, para se inscrever. Pessoal, vai ter certificado. Vai ter o certificado não só da Alura, mas da Alura e do Google Gemini. Olha isso, gente. Olha isso. Vai ser muito incrível, gente. Sério, vai ser incrível. É um momento muito único. Rogério, o mesmo prompt te oferece sempre a mesma saída, Carol? Não. Então a gente vai estar rodando, né, o modelo com o mesmo prompt, mas é difícil a gente ter a mesma saída. Então, se eu te fizer a mesma pergunta, será que você vai responder exatamente a mesma coisa sempre? Talvez sim, mas é muito difícil. A gente vai ter, às vezes, alguma diferença assim, na entonação que a gente responde, no uso das palavras, no uso da pontuação. Então, assim como quando a gente faz o mesmo prompt para um modelo, é difícil a gente ter exatamente o mesmo prompt. A gente pode, o mesmo resultado. A gente pode ter ali o contexto muito parecido, mas igual. Eu acho bem difícil. Pode falar sobre segurança de dados? Segurança de dados. Bora lá. Então, assim, é um ponto importante. Então, se você é cliente do Google e se você está utilizando seus dados para utilizando dados para poder fazer, por exemplo, treinamento, utilizar o seu dado privado, não vai ser acessado. Então, isso é bem importante. Que mais que a gente pode falar? E aí, gente, Gui e Fabrício? Que mais, assim? Bom, quer que troquem a senha. Não usem a senha, esqueci 1, 2, 3. Cara, acho um ponto muito interessante sobre isso, né? Existem informações talvez sigilosas ou dados sensíveis nas quais a gente precisa usar uma ferramenta de IA para conseguir validar, criar uma determinada automação. É muito importante, principalmente, você conversar com as pessoas do seu trabalho, do seu time, se é permitido ou não, tá? Eu tenho um amigo que passou por isso recente. Então, eles tinham que resolver um determinado problema, pensaram, vamos usar inteligência artificial generativa para isso, mas só vamos validar mesmo com as pessoas se a gente pode passar essas informações ou não. O time alinhado não tem problema, pessoal. Acho que é mais seguro, mais pessoas da equipe, do time de desenvolvimento estarem cientes de inteligência artificial para resolver aqui determinados problemas que são mais sensíveis, né? Existem coisas que são mais simples. O exemplo igual que a Carol deu, eu preciso de uma função que faça determinada coisa, vem um parâmetro assim, um argumento assado e precisa retornar isso. Aí acho que é tranquilo, não tem problema. Mas para dados sensíveis, sempre estejam atentos também com a política da empresa nas quais vocês trabalham. Isso é importante.
E também os termos de serviço do Gemini, dá uma lida lá, né, antes de você usar, antes de colocar qualquer coisa lá. Mas, segundo os termos de serviço, se você está usando a versão gratuita do Gemini, o Google pode sim usar, dar uma olhada nos seus dados, vai passar por ele. Se você está usando a versão paga, aí ele é completamente escondido, o Google não vai ver nada, tanto ali no Gemini, no desktop, né, que a gente viu aqui, quanto no AI Studio, se você tem um projeto ali com billing ativado, basicamente. Júlio, os tokens do AI Studio são limitados? Isso, você consegue ver, né, de acordo com o modelo que você vai utilizar no AI Studio, os limites de cada um, tanto o limite para entrada quanto o limite para saída. Então é legal sempre ficar de olho, vai estar ali sempre no AI Studio, na lateralzinha, esses limites para você. E é uma coisa, isso eu preciso comentar aqui, pessoal, porque quando a gente fala do Gemini, principalmente aí no Google Studio, não só, né, também lá na página principal, mas aí no Google Studio que você consegue ver exatamente, né, quantos tokens você tem de limite, estão sendo utilizados, você vê a discrepância, a maluquice, o absurdo que o Google é em comparação com os outros modelos de linguagem aí da concorrência, porque ele dá uma, se vocês entenderem assim, a janela de contexto é quanto você consegue mandar para ele ali fazer, analisar e te dar uma resposta, né? Então você manda um livro inteiro, você manda não sei o que, né? Geralmente, ali em números de tokens, que a gente já explicou aqui o que são, os outros modelos que a gente vê aí, os mais famosos, eles têm ali em torno de 128 mil ou 200 mil tokens, né, que você pode mandar ali no prompt, a janela de contexto. O Gemini é 2 milhões. É 10 vezes, é um absurdo. Ou seja, 2 milhões de tokens, isso, se eu não me engano, eu tinha visto uma comparação, é como 18 livros inteiros. Então você pega ali a série inteira do Harry Potter, que tem 7 livros, ela cabe 2 vezes inteira e ainda sobra espaço para você colocar de texto. De vídeo, se não me engano, dava em torno de um vídeo de 2 horas, que seria um filme inteiro, praticamente, né? Se não for um filme do Denis Villeneuve, mas se for um filme normal, ali 2 horas de filme, é um absurdo de vídeo. Então, isso é uma das grandes diferenças, uma das grandes vantagens, inclusive, do Gemini, esse é um limite de tokens, é um limite, só que ele é um limite absurdamente mais alto do que os outros modelos. Aí, Carol, a Ellen falou que começou agora e tá apaixonada por você. Que energia boa, que didática, muito sucesso. Fico muito feliz, eu tô realmente muito feliz. Acho que, para mim, o que mais me move, assim, é poder compartilhar conhecimento, é estar com vocês e compartilhando com a comunidade também. Tá muito legal. Assim como eu aprendo muito com várias pessoas, como o Luciano Martins, aprendo muito com ele, e outras pessoas também. Eu acho que depois tentar distribuir um pouquinho disso, para mim, me enche o coração de alegria. Então, não conseguia estar mais feliz do que estou agora. Maravilha. Então, pessoal, muitíssimo obrigado por terem acompanhado essa Masterclass de Gemini aqui comigo, com o Gui Lima, com a Carol Carneiro do Google. Foi especial para a gente, espero que tenha sido especial para vocês também. Novamente, né, imersão Dev com Gemini, só você botar o seu celular aqui nesse QR Code para você se inscrever, ou no link que vai estar passando aqui, vai estar nos comentários, o pessoal vai estar mandando agora da produção também. Vocês têm alguma mensagem final, Carol, Gui? Só agradecer de verdade, do fundo do meu coração. Muito, muito, muito obrigada por me receberem aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguma coisa hoje aqui comigo. E espero vê-los e a gente conversar, trocar uma ideia aí depois dessa live. Então, obrigada mesmo. Bom, pessoal, eu vi a mensagem da Paola. Ela falou assim que, puxa, vê a minha pergunta. Você tem a chance de mandar a sua pergunta no Instagram lá da Alura, tá, pessoal? Então acessa lá o Instagram da Alura, vai ter uma caixinha de pergunta, você pode mandar sua pergunta lá, vai ter uma galera pegando umas perguntas incríveis lá para responder. Tem sua chance ainda. Paola, eu tô esperando a sua dúvida lá também, beleza? Gente, minhas considerações finais são as seguintes. Carol, esse momento não seria tão incrível se você não tivesse participado aqui, ter aberto esse espacinho na sua agenda. Muito obrigado de verdade, você é simplesmente sensacional, arrebenta aí nos Estados Unidos, mostra como é que se faz machine learning mesmo pra galera. E, gente, tudo esse momento só foi maravilhoso porque você estava aí assistindo, você estava aí acompanhando. E nós da Alura, a gente fica
honrados em ter você até agora. Deixa eu ver que horas são, 7h52, mais de 1 hora de live aqui junto com a gente, tá bom? Então, eu queria deixar o forte convite para que você se inscreva na imersão Dev. Na imersão Dev com o Google Gemini, a maior da história. Gente, de verdade, vai ser muito incrível. Vocês não têm dimensão do que é o projeto. É muito legal, é muito legal. Vai ser uma oportunidade singular na sua carreira ter um certificado da Google, do Google Gemini junto com a Alura. Vai ser maravilhoso esse momento. E eu vou postar uns negócios lá no Insta também sobre isso, hein, gente? Eu vou falar, Fabrício. Eu não aguento, Fabrício. Eu tenho que falar. Eu vou postar Se segura aí. É isso. Mas é isso, gente. Uma boa noite. Obrigado, Carol. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Luciano Martins. Toda a equipe aqui atrás, aqui do suporte da gente. Foi muito bom mesmo tá esse momento aqui junto com vocês, gente. Obrigada, gente, de coração. Um beijo, obrigada pelo convite e boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.